Já estamos de volta com o seu estilo de vida. Agora nós vamos conversar com a doutora Anabel Vitória. Ela é promotora do Ministério Público Estadual aqui do Amazonas, especialista também aí na área familiar. E nós vamos conversar com ela em relação à adoção, porque às vezes, mesmo passando por todo o processo de reprodução assistida, por todo o processo de namoro combinado, não dá certo e os casais precisam optar por uma outra situação, né? E seria a adoção nesse caso. Bom dia, doutora. Bom dia. Tudo bem com você? Obrigada pelo convite que me foi formulado. Então, para a gente começar, o que significa a adoção? Significa que existem crianças que não têm um lar, que não têm pai, não têm mãe, e outras pessoas podem se responsabilizar por essa criança. É mais ou menos isso? Como que a gente pode explicar? Seria mais ou menos isso, né? Geralmente são pessoas egressas, crianças, adolescentes, egressas de famílias disfuncionais, muitas vezes jovens de 12, 13 anos, que conceberam, mas não têm condições de criar seus filhos. Há um erro da sociedade quando analisa de que a adoção ela ocorre por ausência de amor. Às vezes, as pessoas colocam seus filhos em adoção exatamente por amá-los. Nem sempre é desamor. É um equívoco achar que é desamor. Amar, muitas vezes, também é viabilizar um lar razoável, condizente, que não tenha maus tratos, que não tenha... É muito comum pessoas virem para a adoção porque filhos de pais drogados, problema de alcoolismo, isso tudo acaba gerando esse descompasso. Não tenha dúvida. Você imagina que no Brasil são mais de 33 mil pretendentes à adoção. O CNJ dá conta que são mais de 33 mil pretendentes no Brasil inteiro. E você imagina que são 5,8, mais ou menos, quase 6 mil pessoas a adotar. Aí você diz, mas como é que pode, né? De repente, tanta gente querendo adotar e quase ninguém sendo colocado em adoção. Não é porque essa conta não fecha. 33 mil querendo adotar e, de repente, 6 mil querendo ser adotado. O que acontece? Simplesmente porque ainda há uma vontade muito grande de que as pessoas que adotem experienciem a maternidade desde o início. Então, é muito comum quererem crianças de 1 ano até 1 ano de idade, com certos biotipos, enfim. Então, no caso, essa questão da idade também é uma questão, né? Quando você vai anotar... Vamos supor que eu vá adotar uma criança agora, cheguei lá, existe um formulário que eu preciso preencher. Como que acontece esse processo desde o início? Eu decido que eu quero adotar essa criança e aí eu preencho esse formulário, nesse formulário eu digo a idade que eu quero, como que acontece, como funciona? Você tem que se habilitar. Você tem que se habilitar à adoção. Quando você tem passos, existem passos a passo para você poder adotar. Você vai passar você vai se habilitar, certo? É uma ação. Ninguém pode adotar por escritura pública, nem maiores. Antigamente, os maiores de 18 anos, segundo o Código Civil, podiam adotar por escritura pública. Agora tem que judicializar. Precisa ter um advogado ou um defensor público. Haverá uma habilitação. Esta família, porque também não é só casal, não é só quem vive em convivência ou casado, essa pessoa vai se dirigir ao Fórum Enoque Reis, vai se habilitar, vai passar por uma preparação, por uma equipe multidisciplinar, muitas vezes fazendo cursos, né? Para que depois, uma vez habilitada, será dada a ela um certificado de habilitação, quando então ela vai poder ir para aos lugares de acolhimento para poder ver da viabilidade, não é, de haver um compasso para encontrar uma criança, né? Não acabou aquela coisa de começar indo procurar uma criança nos orfanatos, como falava antigamente. Hoje são crianças em casas de instituição, casas de acolhimento, né? Essa situação não tem mais, não pode. Tem que começar sempre pelo Poder Judiciário, sempre pela vara da infância e da juventude. E existem processos que não conseguem ir até o final, né? Existem pessoas que passam por toda essa preparação e tudo mais, mas no final não estão habilitadas para adotar uma criança. Com certeza. Ou não aquela criança. Muitas vezes também, veja bem, porque hoje a vantagem do cadastro
é que ela vai haver, hoje mesmo, a ministra Nancy Andrighi, coisa de maio do ano passado, ela mexeu, corregedora do CNJ, ministra do Superior Tribunal de Justiça, ela conseguiu agora melhorar o cadastro de uma maneira que ele simplificou para exatamente agilizar o processo, para que as pessoas possam efetivamente, alguém que disse que queria um perfil de criança, eu quero uma criança negra, com os traços assim, enfim. Porque a questão é que toda mãe que bota, toda família, ou mulher solteira, ou homem solteiro, que queira adotar, ou uma pessoa convivente, ou um casal, eles colocam o perfil que eles pretendem ter daquela criança. O que não bate é essa conta, porque é muito difícil, a gente não vai pretender que seja fácil adotar uma criança com problema de saúde, adotar uma criança que seja muito diferente da tez daqueles pais que estão se habilitando. Nem toda adoção, nem sempre é possível adoção interracial, porque você não é quem adota. É tolo imaginar que a adoção é feita só pelaquela pessoa que está adotando. Quem vai adotar é a família toda da pessoa. É tolo raciocinar que você vai colocar uma criança numa situação de adoção e que no final ela pode ser rejeitada, não pelos pais adotivos, mas porque está ao redor e derredor. Questões sociais, na realidade. Então tem que analisar. E não se pode achar que a pessoa que quer uma criança de menos de 1 ano para experienciar a maternidade ab início, realmente seja uma pessoa não humana, etc. Porque, às vezes, se fosse assim, as mães biológicas não colocariam seus filhos em adoção também, né? Então, há muitos fatores que se há de avaliar, não é? Mas, fundamentalmente, você tem que querer amar. Tem que ser uma adoção inteligente. Tem que querer amar. Você tem que querer amar. Agora, as pessoas que têm uma capacidade maior de amor, elas adotam. E aquelas que já dizem, eu aceito uma pessoa com vírus HIV, acabei de ouvir de uma médica um depoimento fantástico. Uma amiga dela queria adotar e disse, eu gostaria de adotar uma pessoa com o vírus HIV. Imediatamente ela adotou. E, graças a Deus, a médica acabou de me dizer, incrível que pareça, antes aqui da entrevista, que foi negativado. Quer dizer, acontece desses milagres. Ela foi adotada, foi amada, foi cuidada e conseguiu negativar. Nós temos uma pergunta da Paula, ela é do Adrianópolis, e ela diz assim, doutora Anabel, quero adotar, mas dizem que é muito difícil conseguir. Como devo proceder? Qual o primeiro passo eu devo dar rumo à adoção? Ok, você deve se dirigir ao Fórum Enoque Reis e lá você certamente será atendida para ser conduzida para viabilizar o cadastro. Você tem que participar de um cadastro. Existe um cadastro local e um cadastro nacional de adoção. Aqui, conversando com a doutora Nilda, ela me afiançou que as adoções não estão demorando mais do que 2 anos. Aqui no Amazonas, nós temos 77 pretendentes à adoção e, na atualidade, umas 21 crianças indicadas para adoção. Dependendo do perfil, como é o nome dela? Da pessoa que perguntou? Ela não disse o nome. Ah, não, né? Mas, enfim, dependendo do perfil da criança que ela deseje, pode ser bem rápido. Desculpa, doutora, é a Paula. Paula, ela disse Paula. Assim, Paula do Adrianópolis. Paula, né? Paula, então é essa a questão. Vai depender do perfil que você colocar como é que se diz, no cadastro. Agora, lembrando que você vai passar por uma avaliação multidisciplinar, irá para um assistente social na sua residência, um assistente social ou um assistente social, para naturalmente ver a ambiência que essa criança vai viver. Não obstante isso, você passará por uma avaliação psicológica para saber o motivo efetivo da razão de você pretender adotar, porque ninguém imagine que vai ser possível a adoção de uma pessoa para aplacar a solidão. Ah, eu quero adotar porque eu estou vivendo só, eu tenho 50 e poucos anos, então eu quero uma criança. Nem cachorrinho, nem gatinho a gente deve adotar por solidão, porque dá trabalho. Eu sei porque eu tenho 4 gatos e 2 cachorros. Só eu sei mais uma filha, não é fácil. Então, você quando traz alguém para a sua casa, adotar, quero dizer a você, Paula, que os pais naturais, os pais biológicos, também adotam. Os pais também adotam. Porque imagina, se você não adotar seu filho, o amor é construído, Paula. Eu acredito muito que a adoção seja um processo.
Uma mãe biológica, um pai biológico tem que adotar seu filho todo dia. Porque se ele não construir esse laços de afeto, não haverá possibilidade de vingar essa relação. Daí porque nós temos tantas famílias biológicas disfuncionais, exatamente porque não criaram os laços de afeto, não entenderam o que significa a palavra amar e efetivamente extrapolam em maus tratos, em castigos imoderados e praticam, bebem, se drogam, não dão à criança realmente o direito de ser criança. Em relação ao financeiro, é importante que se tenha uma condição financeira adequada para conseguir adotar uma criança ou o amor já é o suficiente para você conseguir fazer essa adoção? Isto é um outro equívoco. Se imaginar que se vai tirar crianças de famílias pobres, lares pobres, para entregar para famílias de pessoas ricas. As pessoas ricas também apresentam, muitas vezes, lares disfuncionais. Muitas vezes, coisificam os próprios filhos, até de pais biológicos. Conheço muitas famílias que passam o dia todo fora de casa, pai e mãe, e dão um presente High Society para o filho, a bolsa Louis Vuitton, e simplesmente coisificam a relação. A relação passa pelo consumo. Não, não, não. As promotoras de justiça, a doutora Nilda, a doutora Vânia Marinho, são muito cuidadosas em relação a isso. A doutora Rebeca Mendonça, uma juíza também muito humana, já trabalhei com ela em outros escaninhos do judiciário, em outros lugares, e posso garantir que a Promotoria da Infância e da Juventude, o judiciário desta vara, está muito bem aquinhoada. São pessoas que, inclusive, existe um projeto chamado, como é que se diz, Acolhendo Vidas. E esse projeto de Acolhendo Vidas é exatamente, veja bem, para que as mães ou as famílias que pretendem colocar os filhos em adoção possam primeiro passar por um tratamento, por um acompanhamento psicológico, que muitas vezes é um drama que a pessoa está vivendo. Ela dá seu filho em adoção, não porque no fundo ela queira dar seu filho, às vezes porque ela não tem uma circunstância favorável. Às vezes é o pai que deixou ela grávida com 16, 17 anos e foi embora. Então esse Acolhendo Vidas, esse projeto, assim como tem um projeto no Amazonas muito bonito também, Adotar é Legal, que justifica o fato de que nós tenhamos que evitar as adoções à brasileiras, cunhadas como adoção à brasileira. O que é adoção à brasileira? Eu chegar no cartório, adotar e dizer que eu sou mãe de uma criança de quem eu não sou, que eu sou um pai de uma criança que eu não sou. Porque erradamente começaram a entender de que essa lei veio dificultar a adoção. Não, ela não veio dificultar a adoção, ela veio regulamentar para que de tal maneira as pessoas possam efetivamente só indicar, só deixar seus filhos em adoção, se elas não quiserem mesmo, após passado toda a avaliação psicológica, um suporte financeiro, a pré-natal, tudo mais, elas realmente continuarem com a vontade de colocar seu filho em adoção, aí, neste caso, elas vão ser indicadas para adoção e começará o processo de destituição do poder familiar. Então, lembrem-se. Na realidade, existem dois lados, né? Existe aquele lado da pessoa que entrega o filho para adoção e da pessoa que quer adotar. Perfeito. Dois lados. Dois lados que estão realmente, como é que eu diria, que amam muitas vezes. Eu não posso dizer que a pessoa que dá o filho à adoção, ela não ama, não é? Ela pode estar passando, como disse, por algum problema que dificulte. Mas, enfim, e aquelas pessoas que não querem ser mães, ponto. Eu acho muito bacana, a sociedade ainda exige que a mulher seja mãe, isso é fato. A sociedade, eu estava lendo um livro, A Cabeça do Brasileiro, de um sociólogo, que agora não me vem à cabeça o nome, e ele diz que o nortista, ele é muito, a família nortista, a família nordestina, mais do que a do centro-oeste, a do sul e a do sudeste, ela é uma família patriarcal, hierarquizada e familista. Então a adoção, minha querida, ainda sofre muito preconceito. É por isso que a reprodução assistida, às vezes as pessoas pagam 7 mil para cada vez que vai colocar um sêmen, vai fazer a reprodução assistida, mas não adota.
Não adota porque eu me lembro que eu assisti, uma vez eu li um artigo fantástico de uma advogada do Rio Grande do Sul que falava exatamente isso. É mais fácil um anjo descer do céu do que uma adoção sair. Mas, graças a Deus, isso está sendo minimizado, está sendo mitigado, já está havendo, lógico, como é que se diz, acolhendo vida, esse projeto de manter a família, não só junto com os pais biológicos, mas com a família extensa. Aí você vai me perguntar, e o que é a família extensa, doutora? A família extensa, ela foi, essa expressão, ela vem com mais força na Lei 12.010 de 2009, que é a Lei Nacional de Adoção, certo? Que trouxe uma mudança grande, certo? Na questão da adoção, e que colocou exatamente esse raciocínio de que a adoção, ela tem que ser, como é que eu diria? Que passar essa ideia de que seria uma dificuldade maior para ocorrer. Mas não é, não. E a gente tem que lutar para que as pessoas que sejam adotadas e os adotantes não sofram preconceitos. Nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo para a gente respirar um pouco, porque o tema realmente é bastante extenso e as pessoas estão mandando participação, querem saber sobre isso, mas daqui a pouco a gente volta. E se você ainda não enviou sua participação para a gente, ainda dá tempo, através do número 92, ao código de Manaus, 98111 4512.